Vocês estão com expectativa nessa manhã? De verdade? O Senhor quer se mover no meio de nós. E Ele quer se mover através de nós. Vocês creem nisso? Vocês creem que o Espírito do Senhor quer se mover através de você? Será que você realmente acredita que Ele quer se mover através de você? Será que lá no fundo, você acha que Ele vai se mover? Sim. Porém, dessa linha para cá. E eu vou receber. A Bíblia fala que Ele deu a cada um de nós, Ele distribuiu a cada um de nós os seus dons. E que Ele é aquele que deseja, é Ele quem escolhe, é Ele quem decide como Ele quer se mover por meio do corpo. Você é corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. E tudo o que você precisa é desejar. E nós vamos esclarecer um pouquinho essa manhã sobre isso. Não é errado desejar. É bíblico desejar. A questão é como nós estamos desejando, no caso de quem está desejando. E quem não está desejando, ser sacudido nessa manhã, para que comece a desejar. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, nos últimos versículos, na verdade, no último versículo do capítulo 12, ele fala: procurai com zelo os melhores dons. Existe uma Bíblia chamada interlinear, da qual a tradução original, assim como ela é escrita, assim ela é traduzida na linha de baixo. E lá está escrito: seja lá qual for o dom, zelosamente busque por ele. Porque ele listou uma quantidade de dons ao longo daquele capítulo. E nas outras cartas de Paulo, ele fala sobre os dons do Espírito. E fala também sobre os dons que Cristo concedeu à igreja. Mas ali no capítulo 12 ele diz: esse procurai com zelo, ele quer dar uma ideia de algo ardente, algo que queima no seu interior, algo que te consuma de dentro para fora, algo que você deseje zelosamente, ardentemente por aquilo. Porque através da manifestação do Espírito, Cristo é manifesto no meio de nós. Cristo é conhecido no meio de nós. Os dons do Espírito, ou as manifestações do Espírito, elas não são dadas para que eu seja a estrela da manhã ou da noite. Uau! Olha como aquela pessoa é usada pelo Espírito. Pá, aquele lá nem tanto. A Bíblia fala que a manifestação do Espírito, ela visa
um fim proveitoso. E ela existe para que você seja alcançado. Não é para que quem esteja sendo usado seja o holofote. Porque o intuito da manifestação do dom é que Jesus seja glorificado. É que Ele seja conhecido no meio de vocês. E Ele conhecido como Ele sendo bom. As manifestações do Espírito, elas são, de uma maneira didática, elas podem ser separadas em 3 grupos, que são os dons de revelação, os dons vocais e os dons de poder. Não está assim na Bíblia. Elas estão lá, mas de uma maneira didática para que você possa entender. Nós agrupamos para que você possa perceber. O que aconteceu no início do culto foi uma manifestação do Espírito. Houve línguas de interpretação, houve palavra de conhecimento, houve palavra de sabedoria, houve profecia. Esse é o desejo do Espírito. Você foi edificado? Esse é o desejo do Espírito. E essa é a intenção pela qual Ele se manifesta no meio de nós. E é com esse zelo e é com esse entendimento que nós desejamos os dons, a manifestação do Espírito através de mim, para que o corpo seja alcançado. Isso não está limitado às 4 paredes da igreja. No seu trabalho, uma pessoa pode estar passando por uma grande dificuldade, uma grande pressão, pode estar com tristeza, pode estar com uma doença. Existe a oração da fé? Existe eu poder orar, mas existe também a manifestação, existe também os dons de cura, que podem se manifestar através da sua vida. Agora eu preciso estar desejoso de que Ele se mova através de mim. Para que haja um fim proveitoso. Mesmo que aquela pessoa não seja da igreja. Mas ela não é crente. Não é só para a igreja. É um fim proveitoso. E eu te digo, se aquela pessoa não é salva, e se através de uma manifestação do Espírito o coração dela é alcançado, você pode ter certeza que esse fim é proveitoso. Mas aí eu quero ser usado dentro da igreja, né? Porque aqui a galera vê, lá no meu trabalho o povo não sabe nem o que é isso. Eu tenho vergonha. E eu não vou falar essas coisas não. Mas na igreja eu quero entregar a palavra para todo mundo. Um dos desejos do coração do nosso pastor é que, e ele sabe, na verdade, que isso vai tomar uma proporção maior. Não somente em 2019, mas a cada ano que se passar. Os dons e a manifestação dos dons na Bíblia, no Novo Testamento, não é para você ter uma história para dormir. Mas é para que você possa entender o que é para você. Se Jesus disse aos discípulos que eles fariam obras maiores do que ele, o que te faz pensar que é suposto você fazer obras menores do que os discípulos de Jesus? O melhor de Deus, Ele sempre está por vir. Foi bom?
pode melhorar. Foi poderoso, Ele quer se manifestar em proporções ainda muito maiores. Porque Jesus não morreu em vão. Jesus não morreu para que tivéssemos uma história para contar e tentar convencer alguém. Até porque esse papel não cabe a você. Você não tem que convencer ninguém. A Bíblia diz que o Espírito é aquele quem convence o homem. Quantas pessoas você já tentou convencer? Você deve fazer o seu papel. Você deve semear a palavra. Você deve convidar para a igreja. Você deve pedir sabedoria ao Senhor, para que você aproveite as oportunidades. Ele não quer que você seja chato. Ele quer que você seja sábio. E Ele é a própria sabedoria disponível para você. E assim como o nosso pastor deseja que você entenda e conheça sobre prosperidade, não apenas financeira, mas tendo uma vida próspera, onde cada área da sua vida prospera, avance, manifeste a glória de Deus. Ele também deseja que a igreja se mova nos dons. Você acha que ele quer ficar limitado a ele somente e aos ministros? Ele estaria sendo antibíblico se o desejo dele fosse esse. E o desejo dele não é esse. O desejo dele é que você se mova. Agora, como eu vou me mover se eu não entendo? E muito menos se eu não desejo. E se eu desejo, como eu desejo? Eu desejo para um fim proveitoso? Para mim? O fim proveitoso não é para você. É para que alguém seja alcançado. Pense você, em algum tempo na sua vida, que você, talvez algo que você orou sozinho no seu quarto, ou talvez coisas que você nem chegou a expressar, nem deu voz àquilo, só no seu interior você sabia. E o Senhor usa alguém para confirmar aquilo que você não falou para ninguém. Como foi? É para isso que Ele quer se manifestar. E é com esse intuito que nós devemos desejar os dons. Não é para que eu seja maior do que ninguém. Eu não ia ler isso não, mas eu vou ler bem rapidinho. Em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 41. Tiago e João tinham pedido para que, quando Jesus viesse no seu reino, um sentasse à sua direita e outro sentasse à sua esquerda. Coisa pouca. E no versículo 41 diz: ouvindo isto, indignaram-se quantos?
Os 10. Quantos eram? Quem pediu? Quem indignou? Os 12. Estava tudo no mesmo saco. Eles não tiveram compaixão de Tiago e João. É o que os bichinhos estão pedindo, sabe nem o que pede. Tiago e João tiveram a coragem de pedir o que os outros 10 não tiveram. E a partir do versículo 42 diz: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você entende o que está aqui? Por muito tempo eu li esse versículo assim. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Ou seja, eu quero me tornar grande. Então eu vou servir. Para quando eu me tornar grande, pronto, eu já não preciso servir mais. O caminho é esse. Ser grande. Ser governador. Ser uma autoridade. Ser aquele do qual as pessoas estão sob o meu domínio. Quer dizer que eu tenho que servir primeiro, né? Pastor, o que o senhor tem para fazer? Eu quero servir. Limpar o chão. Ele falou aqui. Limpar o chão. E você foca nisso. Por quê? Porque você quer ser grande. Porque você entende promoção. Eu limpava o chão da igreja, né? Aí agora eu estou na porta. Olha eu crescendo. E vai chegar o dia aonde, né, eu vou estar lá na frente. Olha eu me tornando grande. Eu não vejo a hora de eu estar lá na frente. Nunca mais eu vou precisar limpar o chão. O que Jesus está dizendo aqui é uma condição permanente. Você quer ser grande diante dos olhos do Senhor? Sirva. A partir do momento que você deixa de servir, você deixou de ser grande. É um estado permanente. Grandeza diante do Senhor é serviço. Não é começando a servir e aí eu vou crescendo e fico grande. A partir do momento que você se dispõe a servir, você se tornou grande nesse momento. E a partir do momento que o seu coração se desvia disso olhando posição, que é o que você entende como grandeza, então você deixou de ser grande. Você pode parecer grande diante dos olhos dos homens, mas não diante dos olhos daquele de quem realmente importa e diante daquele a quem você irá prestar contas. Porque todos aqueles que você quer agradar ou mostrar alguma coisa na terra, você não vai prestar conta para ninguém aqui. É você e ele naquele dia. E você vai dizer o quê? Isso é grandeza. Servir. Eu entender que eu estou nessa terra para servir. Com os talentos que o Senhor me deu. E eu devo desejar a manifestação do Espírito para que eu possa servir o corpo. Não para que eu possa brilhar. E muitas vezes há um desejo equivocado da nossa parte. Desejando os dons. Nós vivemos dois extremos. Ou não desejamos,
porque nós estamos numa posição passiva e equivocada, achando que os dons é somente para quem está no púlpito. Ou nós desejamos de forma equivocada. Porque ou achamos que a manifestação dos dons é um aspecto ou uma forma de mostrar e de expressar o quão maduro eu sou. Olha o quanto eu cresci. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que estava andando em carnalidade, das mais terríveis. E ainda assim, o Espírito estava se movendo no meio deles. Porque o Espírito, na hora que viu a carnalidade, ele não estava, vou logo sair dessa igreja, esse povo carnal. Eu sou santo, vou ficar no meio desse povo aqui, imundo, carnal. Ele quer te alcançar. E Paulo fala que eles estavam sendo meninos. Menino, imaturo. E ele compara essa maturidade com carnalidade. Aí eu te pergunto, essas mesmas pessoas que estavam sendo imaturas e carnais estavam se movendo nos dons do Espírito. Então, a manifestação do Espírito através da sua vida significa que você é maduro? Significa que você deu liberdade para o Espírito se mover através de você. Ponto. Ou às vezes desejamos o que eu estou falando desde o início, desejamos a manifestação do dom, porque de alguma forma, se eu estou me movendo, né, todos me aplaudem. Então, na verdade, você está desejando algo para você mesmo, para o seu egoísmo, para o seu bel prazer, e você ainda não entendeu. O verdadeiro serviço você ainda não entendeu. Porque Cristo morreu, você ainda não entendeu que nós somos partes do mesmo corpo. Você ainda não entendeu que você não vive para você mesmo. E que a verdadeira grandeza está em não eu procurar os meus próprios interesses, mas eu derramar a minha vida diante do Senhor para que outros sejam alcançados por causa do sacrifício que Ele fez. E muitas vezes, quando nós estamos desejando os dons de maneira equivocada, estamos querendo entregar palavras ou, de alguma forma, mostrar que eu sou usado por Deus, você está abrindo portas para influências que não são do Espírito de Deus. E realmente você vai ter uma palavra, porém não do Espírito de Deus. A Bíblia diz, no mundo há muitas vozes, porém nenhuma delas sem sentido. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, eu gostaria que você fosse lá, por favor. Eu vou ler numa versão conhecida. E depois eu vou ler numa versão que eu acredito que vai trazer uma maior clareza para você. Amém? Glória a Deus. A respeito dos dons espirituais, ou a respeito daquilo que é espiritual, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, ou amaldiçoado, ou destinado para destruição.
Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus. E eu faço uma pausa aqui. Pela cultura e pela tradição, nós aprendemos que nós devemos nos portar a pessoas de autoridade ou de respeito ou de honra. Nós chamamos sim senhor, sim senhora. Ou o senhor gostaria de alguma coisa, a senhora gostaria de alguma coisa. Então nós somos tendenciosos a achar que quando estamos lendo Senhor Jesus, sem perceber, nós não entendemos o peso do que essa palavra Senhor significa. E a palavra Senhor significa que Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o dono da sua vida. Ele é o mestre que conduz a sua vida. Então Ele está dizendo, você não pode dizer que alguém é o seu dono, você é o meu dono, você me controla, a minha vida é sua, toma ela em tuas mãos, se não for pelo Espírito de Deus. Você não vai ver uma pessoa lá no mundo dizendo, Jesus é o meu dono. Jesus faz de mim o que você quiser. Eu estou mesmo aqui para servir, para dar a minha vida por muitos, assim como você deu. Me deixar gastar por outros. Você vê? Alguém que não tem Jesus, alguém que não tem o Espírito de Deus falar dessa forma? Oi, vai dizer para ele que alguém é dono dele. É que nem a mulher aceita falar que o marido é dono dela. Muito mais outra pessoa. Ok? 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outra, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outra, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é o mesmo Espírito. Seja lá qual for a manifestação, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, profecia, dons de curar, fé, é o mesmo Espírito. Ok? Entendeu? O mesmo Espírito. Se nós formos trazer para o lado natural para eu entender, vamos supor que alguém vai se mover de acordo com aquilo que eu vou falar. Sou eu falando para esse, se move para cá. Sou eu falando para esse, se move para lá. Sou eu falando para esse, se move para frente. Sou eu falando para ele, se move para trás. Cada um vai se mover numa direção diferente. Porém, é a mesma pessoa que está dando a indicação. E a Bíblia diz que Ele é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. O qual não vai falar de si mesmo, senão aquilo que tem ouvido. Que tiver recebido, Jesus fala, Ele vai falar daquilo que é meu. E Ele diz, por que eu digo que é meu? Porque todas as coisas do Pai são minhas. Por isso eu digo que Ele falará daquilo que é meu. Então Ele está transmitindo algo do próprio Deus.
E é o próprio Deus que está se movendo através da palavra de sabedoria. É o próprio Deus que está trazendo um fragmento do seu conhecimento através da palavra de conhecimento. É o mesmo Deus que está se movendo através do Espírito com as outras manifestações. É o mesmo Deus em quem não há mudança ou sombra de variação. É o mesmo Deus. E o caráter de Deus é um só. E Ele não é um Deus de confusão. E por mais que os dons sejam diversos, eles têm que estar alinhados com uma palavra só. Como assim? Tem que estar alinhado com o caráter de Deus, com a palavra de Deus. Se a palavra de conhecimento, ou a palavra de sabedoria, ou a profecia não está de acordo, adivinha? Se é o mesmo Espírito que se move e que se manifesta através desses dons. Então talvez eu esteja dando crédito a outros espíritos. A outras vozes. Agora eu te pergunto, como? Não é para assustar. Ai, meu Deus. Como é que eu vou saber agora? Se eu estou ouvindo demônio. Ai, meu Jesus. Eu vou falar mais nada não. Você conhece Deus pela sua palavra. E seja lá qual é a informação que está vindo, se ela está contrária, se ela está confusa, se ela não vai trazer um fim proveitoso, então não é o Espírito de Deus. Segura aí a batata quente. Te vira agora. Se ele diz que ele vai se manifestar para um fim proveitoso, te causou dúvida? Te causou confusão? Te causou uma tristeza que não é a tristeza do arrependimento, quando você reconhece que a tristeza, segundo Deus, contradiz aquilo que o Senhor comunica ao seu espírito e quer te levar numa direção totalmente contrária daquilo que por dentro você estava sendo guiado pelo Espírito, então não é o Espírito de Deus. E eu vou ler numa tradução que eu acredito que vai trazer uma melhor clareza para você. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. É a nova linguagem de hoje, ok? Se você quiser depois ver em casa. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Os coríntios, eles viviam numa cultura idólatra antes da palavra chegar. Eles tinham uma mente condicionada, eles foram criados, uma cultura nasceu debaixo da idolatria. E nós sabemos, pela própria Bíblia, que há muitas vozes no mundo. O diabo tem uma voz. A sua consciência tem uma voz.
Tudo tem uma voz. E eles eram guiados por vozes que não eram do Espírito. Então eles estão vivendo uma nova vida agora e o Espírito está se manifestando. E Paulo está dizendo, eu não quero que vocês estejam enganados sobre a manifestação do Espírito, porque de fato as manifestações do Espírito estão acontecendo no meio de vocês. Mas aí deixa eu te dizer, você quando estava no mundo, você estava acostumado a ouvir certas vozes e ser guiadas por ela. E o que eu quero te dizer é que essa voz que te guiava no mundo, ela não pode dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Essa influência, esse pensamento ou essa palavra que você acha que tem para alguém, se está contrário às Escrituras, como eu falei, se vai trazer confusão, se vai trazer conflito, se não vai trazer um fim proveitoso, se não vai trazer edificação, então são vozes das quais você deve ignorar. Porque vocês estão sujeitos a elas. As vozes no mundo não se calaram. É você quem decide para onde você vira o seu ouvido. E eu posso te dizer também que esse Espírito, o Espírito que Jesus enviou, Jesus falava, eu não falo as minhas próprias palavras, mas as palavras que eu ouço meu Pai dizer. E Ele diz, eu enviarei outro da mesma forma, outro como eu, para estar com você. E a Bíblia diz, Ele não vai falar dele mesmo, mas vai falar as palavras que tiver ouvido. Jesus glorificou a Deus e Deus glorificou a Jesus. E o Espírito vai falar aquilo que recebe de Jesus e Jesus recebe isso do Pai. Porque tudo que o Pai tem é de Jesus. E esse Espírito que fala da parte de Deus, o Espírito da verdade, que não fala dele mesmo, mas fala aquilo que estiver ouvido do Pai, o Pai que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai, do qual toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem dele, em quem não há mudança ou sombra de variação. Se não há sombra, é porque não há nada para que reflita e a sombra apareça. Não há nada. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então esse Espírito que fala da parte de Deus, ele não vai dizer contrário a Jesus. Ele não vai dizer, Jesus seja maldito, destinado à destruição. Algo que vai destruir o corpo de Cristo não pode estar vindo do Espírito de Deus. Não pode. E nós precisamos entender que toda voz não é uma voz só. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. E se você olhar para dentro, você vai perceber de onde vem a voz. Kenneth Hagin, ele teve aparições do próprio Jesus. E Jesus falou coisas para ele, onde ele falou assim, Jesus, eu sei que é o Senhor, mas me dê aí 3 versículos sobre o que você está falando. Sabia que Jesus não ficou ofendido? Ele sorriu docemente para ele.
E ele dava até mais do que aquilo que ele pedia, testificando que era ele mesmo. Aí tu sai dando voz para tudo, quanto é voz que você escuta. E está dizendo, eu sou guiado pelo Espírito. É isso que te digo. E está causando destruição no corpo de Cristo. Em nome de Deus. E por que o Senhor está nos trazendo correção nessa manhã? Porque Ele quer se mover através da sua vida. Jesus, Ele vai voltar para buscar uma igreja gloriosa. Não é uma igreja toda descabelada, despedaçada, arregaçada. Ele quer que você entenda. E você não deve temer. Agora, se você quer ser movido pelo Espírito, sem pegar a sua Bíblia para ler, você está bem na beira de um precipício, de erros. Kenneth Hagin, ele conta em um dos seus livros de uma senhora que ela estava atormentada. Na verdade, o marido dela pediu para que ele orasse por ela. E na cabeça dele, ela estava louca, né? Não tinha senso, não tinha consciência das coisas. E o Kenneth Hagin, ele teve um discernimento de espírito. E ele sabia que ela podia entender o que ele estava falando. E ele viu que um certo dia, ela queria ouvir vozes. Ela desejou ouvir vozes. Ela não desejou ser usada por Deus. Ela ouviu alguém dizer que ouviu Deus nitidamente, ou, né, como vocês estão escutando a minha voz, e ela desejou ouvir vozes. Desejou de maneira equivocada. E o diabo veio com um presente bem grande para ela. Eu tenho voz para você. E essa mulher começou a ficar atormentada. E o Kenneth Hagin falou para ela sabe, ela consegue entender o que eu estou dizendo. E falou para o marido dela o que aconteceu. E ele perguntou a ela se ela queria parar de ouvir aquelas vozes. Porque então ele oraria por ela e aquilo cessaria. Sabe o que ela disse? Não quero. Porque ela entrou num condicionamento, ela entrou numa condição aonde eu quero ouvir vozes, eu quero ouvir vozes. E ela começou a ouvir vozes e ela estava atormentada. Não, eu não quero sair desse lugar não, vou deixar de ouvir as vozes. Você acha que o Senhor quer isso para você? Você acha que você tem que ter medo de desejar? Quando a própria Bíblia diz, seja lá qual for o dom, deseje ardentemente. Deseje com todo o seu ser, com todo o zelo, com todo o cuidado. Deseje os dons. Mas eu estou desejando porque eu quero ouvir vozes? Ou eu entendo que eu estou aqui para servir? E que Deus pode alcançar alguém através da minha vida, porque eu desejo que Ele se manifeste através da minha vida. Senhor, usa a minha voz, Senhor, usa todo o meu ser. Eu estou disponível para que o Senhor possa alcançar outra vida através da minha. E você ter o cuidado, você ter zelo por aquilo. Não é simplesmente ter uma palavra por ter uma palavra. O irmão que sempre tem uma palavra. Se você sempre tem uma palavra,
Provavelmente quando você vê, as pessoas já querem, opa, lá vem. O seu tempo de fome já passou. Mas quando o pastor sobe aqui em cima, quantos desejam que ele se mova? Porque quando ele se move, ele está trazendo algo da parte de Deus e isso alcança a sua vida. Você não fica enjoado disso. Então eu devo buscar... Fiquei do lado da caixa? Foi? Cadê o Alex? Alex falou, não fica do lado da caixa ali não. O Senhor, Ele quer se mover no meio de nós. E você deve desejar ardentemente, assim como a Bíblia diz que você deve desejar, entendendo que você está aqui para servir. Porque você não é maior do que o seu Senhor. E Ele veio para dar a vida dEle por muitos. Ele gastou a sua vida aqui por causa de você. Paulo disse, eu me gastarei e me deixei gastar. Me deixarei gastar em prol de vocês. Ele não tinha a sua vida por preciosa. A vida dele era para alcançar a outros. E esse deve ser o desejo do seu coração. Há um propósito na sua vida. E é nele que você vai ser pleno. É nele que você vai ser totalmente satisfeito. E parte do propósito de Deus na sua vida é que você se mova. Que o Espírito dele se mova através de você. Porque ele quer fazer Cristo conhecido no meio de nós. Jesus não morreu para ficar escondido lá no céu. E através das manifestações do Espírito, nós vemos, Ele vive, Ele é real. E o que a palavra diz sobre Ele é a verdade. Nós devemos desejar com zelo, ardentemente, seja lá qual for o dom. Eu devo desejar. É o seu dever desejar. Não é para alguns. Você como igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, você deve desejar. E você não tem que temer. Você não tem que temer outras vozes. Há muitas vozes no mundo. E nada vai mudar isso. Eu é que tenho que vir para uma posição onde eu falo, eu vou conhecer a palavra do meu Pai para que eu possa discernir de onde estão vindo essas vozes. Para que eu não cause tropeço na vida de ninguém e eu mesmo não tropece. Agora você tem que sair de uma condição de preguiça, porque a gente quer como uma manga madura sobre a nossa cabeça. Caiu, se pudesse pegar a Bíblia aqui, né, e dentro da cabeça, quantos fariam? Só a Vitória foi verdadeira ali. Irmãos, eu não posso ver livro. Não posso ver livro. Eu quero comprar tudo. Eu dou conta de ler tudo? Não dou, gente. Então, estão com medo de responder? Não dou. Até porque mesmo que eu compre tudo, no momento que eu sentar assim, li tudo. Durante aquele tempo todinho que eu gastei, mais um monte foi escrito.
vou ler tudo. Se eu pudesse, eu pegava os livros tudinho assim, botava na minha frente assim, ó. Pum, tem tudo dentro de mim. Mas não por preguiça que eu desejo isso. Desejo não, porque eu não desejo. Vocês entenderam, né? Mas pelo meu desejo de conhecer a palavra de Deus. E esse desejo me coloca num lugar de segurança. Aonde eu busco. E a Bíblia diz que aquele que busca encontra. Deus não está resistindo à revelação da palavra dele lá no céu. Busca mais um pouco aí, está buscando muito pouco. Se ele mesmo falou, o meu povo perece por falta de conhecimento, e ele diz, eu dei o meu filho para que ninguém pereça, então qual é a parte que você não entendeu, que ele quer que você entenda o que está escrito? Ele não está segurando revelação para você. Paulo, aos Efésios, ele falou, eu oro para que os olhos do entendimento deles sejam abertos. Pai, que o Senhor conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação para que eles conheçam a verdade. Porque é da vontade de Deus que todo homem seja salvo e o quê? E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento da verdade. A questão é o que eu estou fazendo para ir para esse lugar aonde já é o desejo de Deus. Você deve se gastar e se deixar gastar. Entregando a sua vida totalmente. Você não vai deixar de trabalhar, fazer suas coisas. Chega o dia de dar atenção para o marido, para os filhos. Não. Deixa quieto, que eu tenho que estudar. Existe um momento. Mas existe um momento de fazer outras coisas. Mas no momento que existe onde você tem que se dedicar à palavra, se dedique à palavra. Com todo o seu coração. Busque com todo o seu coração. Deus não está buscando ou esperando de você que você leia a Bíblia toda em 1 mês, 2 meses, ou faça aquele plano de leitura para que você simplesmente possa dizer, li a Bíblia toda de uma vez. Não é um tique na sua lista de coisas a fazer. Porque enquanto você está lendo, e algo te chama a atenção, ou algo como que pula dentro de você, ele não quer que você continue para cumprir meta. Ele quer te comunicar algo ali. E ele quer que você pare. E ele quer transmitir verdades para você. E você não está perdendo nada. Porque às vezes você contabiliza. Não, mas espera aí, se eu parar aqui nesse versículo, mas eu acabei de começar a ler o capítulo. Aí se eu parar aqui nesse versículo, eu li muito pouco, e aí eu não ganhei quase nada. Deixa eu continuar, porque eu leio 10 capítulos. Pronto, você perdeu já. Não entendeu. Deus não vai te cobrar por algo que você não conhece. Na verdade, aquilo que Ele está querendo ministrar com você com um versículo, Ele vai te levar em outras passagens da Bíblia que naqueles 10 capítulos você não iria. Só para cumprir meta. E na verdade, se você der lugar a isso, você ainda vai ler muito mais do que os 10 capítulos. Porque Ele é o maior interessado de que você conheça a verdade. Para que por meio dela você seja livre. Para que por meio dela você seja usado por Ele. Para que por meio dela o Espírito dele possa se manifestar com grande poder. Deseje com zelo, deseje ardentemente a manifestação dos dons. Deseje ardentemente viver o plano e o propósito de Deus. Você não está aqui por um acaso.
Isso não é um chavão. Você não está nesse mundo por um acaso. Você não é um acidente. Há um propósito que existia antes de você nascer. E por causa dele você veio. E Deus conta com você. E Ele quer te usar. E Ele quer que você se derrame. Ele quer que você esteja totalmente livre para Ele. Seja totalmente dele. Seja totalmente dele. Seja totalmente dele. E deseje os dons. Deseje os dons. Converse com pessoas que se movam nos dons, para que você possa entender e tirar muito misticismo da sua cabeça. Porque muitas vezes nós não nos movemos porque achamos que a gente vê o produto pronto aqui, né? Aí a gente pensa, sei lá. A gente pensa que a pessoa está ouvindo ali tudo, assim, só está passando a informação, assim, um negócio audível, pá. Experimente conversar com o pastor e pergunte para ele como é que é. E você vai ver que, na verdade, o Espírito você vai reconhecer que Ele queria se mover através de você, mas você achou que era coisa da sua cabeça. Nós devemos dar um passo de fé. Nós não devemos ter medo de outras vozes. A Bíblia fala em 1 João, no capítulo 4, para que nós provemos os espíritos, porque haveriam muitos falsos profetas, mas então ele diz: ei, vocês venceram, vocês têm vencido os falsos profetas. Você não tem que ter medo. Mas você também não tem que ter preguiça. Você tem que sair dessa condição. Só no domingo, só aquilo que mandam. Você deve desejar. A palavra de Deus é a sua palavra, Ele é uma pessoa. E Ele quer se relacionar com você. E quando você entender que quando você está lendo a palavra dEle, Ele está ali. Ele está ali. Deseje. Não tenha medo. Deseje. Paulo falou: deseje ardentemente. Ardentemente. Para que eu possa servir o corpo de Cristo. Para que eu possa servir e fazer parte da causa pela qual eu pertenço. Não estando inativo e inoperante. Porque eu estou condicionado a receber tudo pronto e eu não quero me esforçar. O exemplo mais fácil de falar é quando você vai para o ginásio. A primeira vez. Quantos já foram para o ginásio a primeira vez? Eita. Teve gente que fez cara feia. Lembrou, né? Como é que foi? Eu acredito que muitos de vocês não perseveraram, né? Se tivesse perseverado, teria visto o resultado. Mas você não vai para o ginásio, por mais que seu músculo saia de lá inchado, tipo os homens, né, que fizeram coisa, o seu músculo não se desenvolveu todo porque você treinou 1 hora. Ok? E a primeira vez que você vai, aquilo é penoso, é doloroso, você fica doendo, você não, porque está todo engessado depois, andando, desceu do cavalo.
Mas se você der continuidade naquilo, você sabia que a tendência não é você ficar no mesmo lugar? Para aquele que segura peso, se você continua naquilo, vai chegar um momento onde aquele peso que era um grande esforço para você, que quase parece que arrebentou seus músculos, aquilo já não faz efeito, você tem que aumentar. Então, há uma força inicial da sua parte que você tem que fazer para conhecer a palavra de Deus, porque Ele está ansioso por alcançar a sua igreja através de você. Não limite quem está aqui na frente. Não limite o Espírito Santo a quem está aqui na frente. Ele quer se mover através de você. Ele quer que você saiba quando é a voz dele. Ele quer que você discirna. Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, o diabo trouxe uma informação para Jesus. E se Jesus não analisasse aquela informação, que estava vindo da palavra. Não está escrito? Isso está disponível para você. Porque ele conhecia as Escrituras. Ele não deu voz àquele espírito. Ele não deu lugar àquele espírito. Então nós não devemos ser como aquela mulher que ficou atormentada porque simplesmente queria ouvir vozes. Mas também não devemos estar num lugar de passividade, onde o Espírito Santo não pode contar conosco. Porque eu tenho preguiça demais, ou não, isso não é para mim não. Amém? Deseje com zelo. Deseje ardentemente, seja lá qual for o dom, porque Ele quer se mover através de você. Em 2019 há uma proporção maior da manifestação do Espírito. E Ele deseja que você faça parte disso. Pise nas águas, não tenha medo. O Espírito que está em você é maior do que aquele que está no mundo. E você não deve temer. Você não deve temer. Mas você deve entender que é uma realidade, que existe muitas vozes. E o que você vai fazer a respeito disso? Busque a palavra. Busque a palavra. Ele está ansioso por revelar a palavra dele a você, para que você possa discernir as coisas, para que você possa chegar à maturidade. A varonilidade de Cristo, a maturidade de Cristo. Ele quer que Cristo seja formado em você. E Cristo seja conhecido através da sua igreja. Amém? Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Aleluia. Um só e o mesmo Espírito. Um só e o mesmo Espírito é aquele que está se movendo no meio de nós. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Que o seu coração seja movido e desejoso de querer servir. Que o Senhor abra os seus olhos. Em nome de Jesus. Que o Senhor abra os seus olhos para que você entenda o que é servir. Que você entenda que o peso que o mundo quer dizer que servir é, não é.
Que você entenda que quanto mais você serve e quanto mais você se entrega, mais alegre, mais regozijante você fica no Senhor. Que Ele abra os seus olhos. Que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, para que você possa entender, para que você possa ver, para que o seu coração seja ministrado. Que você reconheça naquilo que não estava legal, naquilo que estava desajustado. E agora é um percurso que você vai correr, aonde você quer ajustar o seu coração, aonde sentimentos que não estavam alinhados com a palavra, você estava sentindo, você estava desejando de forma equivocada. Que você seja incomodado. Que você seja incomodado por sentir contrário àquilo que a Bíblia diz que você deve sentir. Que você seja incomodado ao ponto de você dizer, basta, eu não aguento mais sentir desse jeito, desejar desse jeito. Senhor, eu quero entender o propósito, eu quero entender como te servir, eu quero entender por que eu desejo isso, eu quero entender por que eu devo desejar os dons, eu quero entender por que eu devo desejar o talento que o Senhor me deu para servir, eu quero entender. E que você prossiga, e não desista, e seja livre. Livre pelo entendimento da palavra caindo no seu coração, mostrando para você por que você existe, o que Ele te deu, e que isso aqui não é uma competição. Isso não é uma competição. Você pode ficar de pé? Aleluia. Obrigado, Pai. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por corações sendo ministrados nessa manhã. Obrigado por ajustes necessários sendo feitos. Obrigado por timidez caindo fora. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de uma mente equilibrada. Em nome de Jesus eu oro por ousadia e intrepidez, para aqueles que eram vergonhosos, para aqueles que preferiam ficar sentados no canto e não dizer nada, por ter vergonha. Mas será que eu vou falar a coisa certa? Será que isso é coisa da minha cabeça? Eu vou ficar aqui quietinho. Que eles sejam tomados por uma ousadia do teu Espírito. Tomados por uma ousadia do teu Espírito. E quando eles verem, eles se levantaram com ousadia. E quanto mais eles fizerem, mais eles vão aprender a se mover com o Espírito do Senhor. Oh, Pai, obrigado. Em nome de Jesus, para aqueles que não entendiam, que achavam que todas as vozes eram uma voz só, que entendimento chegue no seu coração, que haja um temor santo, que haja um temor diante de ti, por querer falar a coisa certa, por entender que aquilo que sai da boca dele pode levar o meu irmão à vida ou à morte. Que haja temor no coração deles antes de abrir a boca, sabendo que as palavras que saem da minha boca, elas vão comunicar algo. E que a cada vida é preciosa. É a vida pela qual o Senhor derramou o seu sangue. Que haja temor. Que haja temor. Que haja temor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, os olhos deles sendo iluminados e abertos, para entender a palavra do Senhor,
Que haja um fogo que os consuma por dentro. Que haja um desejo ardente por conhecer o Senhor. E através de um versículo, eles percebam a sua presença e eles sejam envolvidos de tal forma que eles consigam enxergar e entender que o Senhor e a sua palavra são um só. Que essa palavra não está morta, que essa palavra é a própria presença do Senhor, é o próprio Senhor falando. Que eles sejam apaixonados por Ti, Senhor. Que eles desejem a Tua palavra mais do que tudo. Que eles desejem Te conhecer de todo o coração. Você pode orar um pouco em línguas nesse momento. Show, prostocom, bababaxê, que dererê.